meus caros telespectadores, meus caríssimos companheiros do Pensar. É com grande alegria que dou início a mais um programa De Cara com a Vida, você encontrando você. E a minha alegria hoje se faz maior porque irei falar sobre uma fome muito especial. Uma fome que não é saciada por comida, uma fome que não admite compensações, não admite substitutos, nem tampouco admite faz de conta. Uma fome que só é saciada, só é farta por amor. Mas o amor, que sentimento é esse que acrescenta qualidade de vida a todos nós? Que sentimento é esse que é considerado o maior dos sentimentos de toda a humanidade? O que é que o amor traz de tão extraordinário para a nossa vida? Eu diria que quando se ama e é amado, nós criamos a possibilidade de sermos admirados, de sermos respeitados e, sobretudo, de sermos aceitos. Outra vantagem, outro valor do amor, eu acredito que seja a capacidade que tem o amor de reduzir a solidão humana. Porque nascemos é inerente ao homem esse sentimento de solidão. Eu não digo que nós amamos o outro para que o outro venha nos complementar. Até porque nós, todos os seres humanos, nós somos seres incompletos e buscamos no outro essa complementação. Graças a Deus, porque se o homem fosse completo, ele era muito soberbo, ele não precisaria de ninguém. Quando eu digo que a pessoa se completa ou busca no outro alguma coisa que lhe falte, eu não quero dizer isso como um sinônimo de dependência, mas o outro acrescenta felicidade à sua vida. O amor também traz não só a redução da solidão, mas você completa, você realiza, você supre a necessidade de um sentimento que eu chamaria de pertencência. Você sente que não está só, você pertence a um grupo, pertence a uma família, pertence a uma comunidade. E aí então você se sente menos só, se sente mais vigoroso, mais forte. E uma das coisas maravilhosas do amor, pense comigo, por que será que a sabedoria popular diz tanto? Você está diferente. Ah, estou vendo um brilho diferente em seu olhar. Você está rindo à toa. E pergunta imediatamente, você está amando? Então, o amor traz essa química, essa magia, esse encantamento. Faz com que nós possamos ver o mundo com outros olhos, com mais colorido, olhamos para a vida com mais leveza, porque o amor tem essa grande capacidade de fazer com que nossos olhos encontrem beleza, alegria nas menores coisas. Então, vale a pena amar? Prezado companheiro que está a me ouvir. Sim, porque o amor, amar e ser amado, é o que todos nós buscamos. Mas observamos também que, apesar da importância do amor, nós temos dado a ele não o seu valor como ele merece, mas, sobretudo, nessas últimas décadas, temos observado que o homem não dá atenção e o cuidado, o zelo para a manutenção desse amor e também para a criação de vínculos. Mas por que se o amor é tão importante? Porque nós negligenciamos o amor. Porque nós temos negligenciado esse grande sentimento, esse sentimento, essa sensação de felicidade que o amor traz. Raciocinem comigo. Nas últimas décadas, o mundo tem sofrido grandes transformações, grandes mudanças comportamentais. Raciocine comigo o que tem acontecido com a mulher. Até algumas décadas, a mulher dedicava o seu tempo, a sua vida, a sua família, ao marido e aos filhos. Então, era um amor canalizado para a realização desses fins. Mas havia também um sentimento, um vazio existencial. Quer dizer, eu diria, ela se completava como mulher, mas havia também um grande vazio pessoal de não realização. Então, a mulher vai estudar buscando títulos acadêmicos, vai para o mercado do trabalho, não é? E entra no mundo competitivo exacerbado de hoje.
E uma coisa que nós mulheres temos de observar bem, nós temos mudado um pouco o nosso comportamento, o comportamento peculiar das mulheres. Homem é homem, mulher é mulher. E nós temos assimilado o temperamento do homem mais agressivo para o mercado, mais competidor, e nisso nós temos esquecido até do nosso papel de mulher. Mas a questão é que as mulheres, muito sabiamente, por levarem uma jornada dupla de trabalho, como mãe, esposa e também trabalhando, o que é que elas fazem? Elas preferem adiar um pouco o ter filhos, daí hoje mães tendo filhos um pouco mais tarde ou um tanto mais tarde do que antigamente, para que elas possam, numa determinada data, já realizadas profissionalmente, elas possam começar a sua vida familiar. No homem, também eles tiveram grandes mudanças. Ele sempre foi o protetor da família, ele supre a família de bens materiais, do conforto, ele é responsável por isso. Mas o homem tem hoje data marcada para ter determinados bens materiais. Ele tem de estar muito bem profissionalmente até os 30 anos, tem de comprar um carro para a mulher, carro para os filhos, casa na cidade, casa de lazer, lazer de fim de semana. Então, o homem também está sendo muito pressionado para ele ter bens materiais a curto prazo, como também a sua formação acadêmica está sendo pressionada até um determinado número de anos. Então, tanto o homem como a mulher vem negligenciando esse grande sentimento que é o amor. Tudo bem. Nós temos negligenciado, mas como eu disse no início, a necessidade de amar e ser amado são necessidades intrínsecas, vitais, fundamentais para a qualidade e para a felicidade do homem. Então, como é que nós vamos nos relacionar? Temos necessidade, sentimos essa falta, mas não temos tido tempo para dar ao amor a sua devida importância, o seu devido zelo e cuidado. Então, o que é que alguns fazem? Uns ignoram o amor, outros desqualificam, outros idealizam por demais a pessoa que poderá vir amar, e isso não encontra no dia a dia o seu homem ou sua mulher idealizada. E outros tentam encontrar saídas. Quais são as duas saídas que a humanidade mais recentemente tem encontrado? Através de um tipo de relacionamento muito comum hoje, é o ficar. Por que o ficar? Porque o ficar não implica em responsabilidade, não implica em compromisso. Então, hoje nós temos vivendo uma década, um tempo do ficar. Ficar quer dizer, vou ter um amor, eu cumpro a minha necessidade de amar, mas eu não estabeleço laços profundos. Os laços têm se tornado muito fracos, muito débeis. Então, estamos tendo amores sem nome, sem rosto e sem identidade. Que pena, né? Mas, para aqueles que não optam pelo ficar, então, temos observado o crescimento assustador, exacerbado dos sites de relacionamento. A pessoa tem procurado relacionamentos virtuais. Por quê? Pela necessidade de comunicação. Mas também nós temos os Orkuts da vida, o Twitter, o Facebook. Cada um desses sites tem uma característica. Uns você mostra mais a sua intimidade, diz quantos filhos tem, do que gosta, do que está fazendo no momento. Quer dizer, mas é uma intimidade à distância. Entende? Prezado telespectador, não existe contato físico, não existe aquele encontro presencial. A amizade não é tecida fio a fio pelo encontro contínuo. Então, isso é bom? Veja, nos relacionamentos virtuais, eles trazem benefícios sim, porque há duas solidões. Será que eu poderia dizer assim? Existe a solidão social e existe a solidão emocional. A solidão social, você tem isso nos relacionamentos. Você tem de 200 a 300 relacionamentos. Você pensa até que tem amizade com muitas pessoas. Mas é um relacionamento sem compromisso. Você faz uso daquela amizade quando lhe sobra tempo. Mas você tem esse relacionamento social e você não sente alguma coisa faltando. Está faltando
você suprir a sua solidão emocional. Aquela que só é suprida quando você tem relações profundas com alguém ou com algumas pessoas. Então o homem tem muitas relações e sente um profundo vazio, porque ele não estabeleceu uma relação profunda com uma, com duas ou com algumas pessoas. Então, esse é o grande problema dessas duas possíveis saídas, o ficar e a procura de relações através da internet, não é? E o que é que nós podemos fazer? O que é que nós temos agora de enxergar? Temos de enxergar que não há nada que venha substituir, imagine, caro telespectador, nada pode substituir o toque, o contato com a pessoa. Isso não existe nesses encontros. A reciprocidade do olhar, o silêncio das pausas, o conhecimento que se faz com alguém ao vivo. Isso nós temos de entender que temos de dispor do nosso tempo. Se quisermos sermos amados, amar e sermos mais felizes, nós temos de estabelecer vínculos. E vínculos fortes significa compromisso. Eu tenho de dispor do meu tempo se eu quero ter mais felicidade. Estaremos de volta em instantes com o programa De Cara com a Vida, você encontrando você.